Então, ligação covalente, né? Nós estudamos lá na ligação iônica que os átomos, né, ao se ligarem por ligação iônica, eles vão transferir elétrons. Então, um átomo precisa perder elétrons para o outro ganhar. Então, na ligação iônica ocorre uma transferência definitiva de elétrons. Esses átomos que estão envolvidos na ligação iônica, eles têm tendências contrárias, eles têm necessidades opostas, ou seja, um precisa doar elétrons e o outro precisa ganhar, receber, né, elétrons. Então, quando isso ocorre, quando a gente observa que as necessidades dos átomos são opostas, a gente vai ter ali estabelecida entre eles a ligação iônica, tá bom? Isso não vai ocorrer aqui na ligação covalente. Por quê? Porque na ligação covalente, os átomos que estão aqui envolvidos, eles têm a mesma necessidade, tá? Eles precisam ganhar elétrons. E como eles precisam ganhar elétrons, um não pode doar elétrons para o outro, né? Porque não pode perder elétrons. Como vai ser estabelecida essa ligação? Vai ser estabelecida através do compartilhamento de elétrons, que a gente vai já ver nos exemplos, tá? Então, um átomo compartilha elétrons com outro átomo, tá bom? E aí, eles ficam estáveis à medida que eles atingirem lá os 8 elétrons que eles necessitam para ficarem semelhantes aos gases nobres. Então, o que a gente tem aqui, o que é semelhante, né, à ligação iônica, é que eles também vão se ligar para ficarem estáveis. Eles vão estabelecer aqui a ligação seguindo a regra do octeto, né, que diz que o átomo, para ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na última camada. Ou seja, ele precisa da configuração semelhante à de um gás nobre, né, salvo as exceções. Por exemplo, o hidrogênio, ele não precisa ficar com 8 elétrons na última camada, ele só tem um elétron e para ele basta que fique com 2, né? Então ele precisa só ganhar um elétron, ficando com 2 ele já está estável, mas ainda assim semelhante a um gás nobre, que é o hélio, que tem 2 elétrons, né? Então, aqui também a gente vai ter a regra do octeto sendo aplicada. Existem exceções, como eu falei, mas essas exceções vocês vão trabalhar ano que vem, lá no primeiro ano, tá certo? Aqui a única exceção que a gente vai trabalhar é o hidrogênio, tá? Que apesar de ser da família 1A, ele não vai perder um elétron, ele vai, na verdade, compartilhar um elétron, tá bom? Então, é o que diz aqui, ó, ocorre o compartilhamento de elétron entre átomos que têm a mesma necessidade, ou seja, a necessidade de ganhar elétrons, tá? Essa ligação ela é também chamada de ligação molecular, tanto que os compostos, eles são chamados de compostos covalentes ou compostos moleculares. A estrutura desses compostos é a molécula, né? Então, a gente vai ter aqui, então, essa ligação sendo chamada de ligação molecular, certo? E essas ligações também, elas, ao serem estabelecidas, né, com o compartilhamento de elétrons entre os átomos, esses átomos vão ficar estáveis, seguindo lá a regra do octeto, a teoria do octeto, tá? Os pares de elétrons que vão ser compartilhados, esses elétrons compartilhados entre os átomos, eles vão pertencer aos átomos igualmente, tá? Então, um elétron não vai pertencer mais a outro átomo, não. Os elétrons que vão ser compartilhados, eu vou já mostrar como isso ocorre, eles vão pertencer igualmente aos átomos, tá legal? Então, vamos entender isso já já. Na tabela periódica, né, os elementos representativos, que são aqueles que eu falei para vocês que vão seguir a regra do octeto, sabendo também a necessidade desses elementos, dá para saber quais são os elementos que vão participar de ligações covalentes, tá certo? Assim como a gente viu na ligação iônica, vimos lá, né, que os elementos das famílias 1A, 2A, 3A, que têm a tendência de perder elétrons, eles perdem esses elétrons para quem? Para os elementos das famílias 5A, 6A e 7A, e a ligação que vai ser estabelecida ali vai ser justamente a ligação iônica. As tendências desses elementos, as necessidades desses elementos são contrárias, são opostas. Uns precisam perder para os outros ganharem. Aqui, na ligação covalente, como eles vão ter a mesma necessidade, eles vão precisar ganhar elétrons, então quem vai formar a ligação covalente? Então aqui eu coloquei para vocês, né, nessa tabelinha, as famílias 4, 5, 6, 7A e o hidrogênio.
quando esses elementos estão ligados entre si, a gente tem entre eles a ligação covalente. Por quê? Porque todos aqui precisam ou compartilhar ou ganhar elétrons. Então, a tendência natural deles é a mesma, é semelhante, receber elétrons, certo? Então, aqui a gente vai ter a ligação covalente. Então, sabendo a família do elemento, eu sei que tipo de ligação ele vai formar, certo? Eu tenho como prever o tipo de ligação que vai ser estabelecida ali entre os átomos, tá bom? Então, essa aqui é uma dica importantíssima. No caso, tá certo? Como não tem perda nem ganho de elétrons aqui, a gente não tem formação de cátion nem de ânion. Essas cargas que estão aqui são porque já estavam na tabelinha lá que eu mostrei, né? Ganha 3 elétrons, fica com menos 3. Mas aqui, quando ocorre ligação covalente, não tem formação de carga, tá, gente? Eles não vão nem perder nem ganhar elétrons, então não tem carga, tá bom? Não vai ter carga positiva, carga negativa, porque não tem formação de íons aqui, tá bom? Só para esclarecer. Então, vamos lá. Como vai ser formada essa ligação? Como é que é esse compartilhamento de elétrons? Então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Que é a formação do ácido clorídrico, que é o HCl. O ácido clorídrico, vocês já devem ter estudado isso em séries anteriores, acredito que no 8º ano vocês veem isso daqui, que é os sistemas, né, do corpo humano. Então, tem lá o sistema digestório, né? E no sistema digestório, a gente vê que existe o suco gástrico dentro do estômago, né? O estômago, ele produz o suco gástrico. Dentre as substâncias que tem no suco gástrico, a gente tem o ácido clorídrico, tá? Ele ajuda no processo de digestão, de quebra do alimento. Muito bem. Então, o ácido clorídrico, que é o HCl, a gente vai ter a ligação entre o hidrogênio e o cloro. Hidrogênio, a gente acabou de ver na tabelinha lá, que tem a necessidade de compartilhar um elétron. O cloro é da família 7A. Ele precisa receber um elétron, porque ele tem 7 na última camada, ele quer ficar com 8. Então, como o hidrogênio precisa de 1 e o cloro também precisa de 1 elétron, um não pode doar elétron para o outro, o que vai ocorrer? Eles vão compartilhar elétrons, tá certo? Então, como é que se dá isso? Então, aqui eu coloquei na representação o hidrogênio, aqui ó, o hidrogênio com 1 elétron e o cloro com os seus 7 elétrons, tá? Então, como que vai ser estabelecida essa ligação entre eles? Então, vamos lá, vamos ver como que vai ocorrer essa ligação, tá? Entre eles, então, vai haver um compartilhamento. O compartilhamento, gente, é representado assim, ó, tá? Por esse círculozinho aqui, tá? Vou botar ele aqui de uma outra cor para a gente visualizar melhor. Ó. Certo? Esse é o compartilhamento. Essa representaçãozinha desse círculo aí envolvendo esses 2 elétrons. Muito bem. Compartilharam elétrons. E agora? Estão estáveis? Estão. Por quê? Porque esse par de elétrons aí que foi compartilhado pertence tanto ao hidrogênio quanto ao cloro. Certo? Um não doou o elétron para o outro, porque continua fazendo parte lá da sua última camada. Eu continuo com o elétron aqui, mas agora eu tenho o meu elétron e também o elétron do outro átomo, certo? Então, é a situação do hidrogênio. Ele tem o dele, que já existia, mais o do cloro. O cloro tem os 7 que ele tinha, mais o elétron do hidrogênio. Então, esse par de elétrons pertence aos 2 átomos. Então, se a gente for conferir a quantidade de elétrons que eles têm, ó, o cloro tem os 7, mais 1 do hidrogênio, 8. O hidrogênio tinha 1, só precisava de mais 1, então ele tem 1, mais 1 do cloro, ficou com 2, está estável. Ok? Então, os 2 átomos aí estão estáveis e ocorreu aí a ligação covalente entre eles. Nessa outra representação, a gente tem as camadas eletrônicas, o hidrogênio só tem uma camada eletrônica, o elétron ali azulzinho, né, do hidrogênio,
certo? E agora esse elétron do hidrogênio faz parte da última camada do cloro, assim como o elétron do cloro, o vermelhinho lá, ó, né? Aqui, nessa situação bem aqui, ó. O elétron do cloro, o elétron do hidrogênio, certo? Esses elétrons aqui, eles pertencem tanto ao hidrogênio quanto ao cloro, porque eu estou mostrando aqui. Estão fazendo parte da última camada, tanto de um átomo quanto do outro, tá certo? Então, a gente tem aqui, pronto, os dois átomos ligados, os dois átomos aí estáveis. Então, essa é a ligação covalente, tá bom? Aqui embaixo eu coloquei, né, que o exemplo, que é o HCl, a ligação do hidrogênio e do cloro, a molécula do ácido clorídrico, então, né, que vai ser formada. A gente tem o hidrogênio, um átomo de hidrogênio se ligando a um átomo de cloro, tá certo? E esse tracinho que está ligado ali, que está sendo mostrado, vou já mostrar nas fórmulas logo a seguir, indica justamente o par de elétrons que foi compartilhado, certo? Não tem carga aqui, a molécula ela é neutra, tá? A gente não tem cátion, não tem ânion. Depois a gente vai compreender um pouquinho melhor sobre isso. Acredito que ano que vem isso vai ser muito falado para vocês, tá certo? Então, a gente tem aí, não tem cátion nem ânion, justamente porque não houve perda nem ganho de elétrons, né? Entre esses átomos, não houve transferência de elétrons, só o compartilhamento, tá bom? Então, vamos seguir aqui para ver um outro exemplo. A formação da água, tá? Então, olha só, formação da água. A fórmula da água, todo mundo conhece, H2O. Por que é H2O? Né? Por que a fórmula da água é H2O? Porque que a gente tem aí a necessidade de dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Por que será isso, né? E por que essa substância se liga, os átomos se ligam por ligação covalente? Por que será? O hidrogênio, como eu já falei, precisa de um elétron. O oxigênio é da família 6A. Sendo da 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, precisa de 2. Então, a necessidade desses átomos é a mesma, de receber elétrons. O hidrogênio precisa receber 1 e o oxigênio precisa receber 2. Como um não pode doar para o outro, eles vão compartilhar. Então, olha o que acontece aqui na representação que eu coloquei para vocês. Eu tenho aqui o hidrogênio com o seu elétron, aqui, o elétron do hidrogênio, deixa eu mudar a cor aqui, tá? Eu tenho aqui o elétron do hidrogênio, certo? Eu tenho aqui o oxigênio com os seus 6 elétrons, aqui, ó, seus 6 elétrons, tá? O hidrogênio só precisa de um elétron, então ele vai compartilhar aqui, ó, com o oxigênio um elétron. Esse hidrogênio já ficou estável, já tá tranquilo para ele, porque ele precisava de 2, tinha 1, mais 1 do oxigênio, tá estável. Só que o que acontece? O oxigênio precisa de 2. Só fez um compartilhamento, só recebeu aqui, né, o compartilhamento do elétron do hidrogênio. O que eu faço agora para estabilizar o oxigênio? Coloco outro hidrogênio aqui, ó. Outro hidrogênio com o seu elétron, e aí ele forma mais um compartilhamento aqui com o oxigênio, pronto. Estabilizou. Então, o oxigênio ficou estável, porque agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Eu vou conferir os 2 elétrons de cada hidrogênio também aqui para o oxigênio. Então, ele ficou com 8. E cada hidrogênio tem 2 elétrons e estão estáveis, tá bom? Da mesma forma, mostrando aqui, ó, nessa outra representação, o átomo de oxigênio com os seus 6 elétrons na última camada, compartilhou aqui, ó, olhem aqui, ó, compartilhou os 2 elétrons aqui com cada hidrogênio, né? Um elétron com cada hidrogênio, pronto, formou a água. Então, a ligação covalente, ela ocorre dessa maneira, com compartilhamento. Enquanto não estabilizo os átomos, eu vou acrescentando outros átomos, né, do mesmo elemento químico, até todo mundo ficar estável, semelhante ao que a gente viu lá na ligação iônica, né? Nós vimos isso na ligação iônica. Enquanto não estabiliza, eu vou acrescentando lá os átomos, tá bom? E aqui o exemplo da água, molécula da água, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, e esses tracinhos aí que eu vou já mostrar o que significa, tá bom? Então, vamos seguindo aqui. Vamos agora ver outros exemplos e as fórmulas, tá? As fórmulas dos compostos. Então, vamos lá. Prestem bastante atenção.
nisso daqui. Eu tenho, então, o carbono, na primeira situação, primeiro exemplo, eu tenho o carbono e o hidrogênio, tá? O carbono é da família 4A. Ele tem 4 elétrons na última camada e para ficar com 8 ele precisa de 4 elétrons, certo? O hidrogênio é da 1A, aquela situação, precisa de 1 elétron, né, para ficar com 2, beleza. Aqui não tem nenhum átomo que possa doar elétron para o outro, porque ambos precisam receber elétrons, então eles vão compartilhar. Então, como que vai se dar isso? Vamos lá. Carbono com os seus 4 elétrons. Ele tem 4 elétrons na última camada. Vou colocar o hidrogênio com o seu único elétron. Ok? O que vai acontecer aqui? Hidrogênio precisa de 1, vai compartilhar com o carbono. Compartilhou. Quando isso ocorre, o carbono que tinha 4 agora tem 5, né? Porque tem também o elétron lá do hidrogênio. Ficou com 5. Mas ele precisa, na verdade, ficar com 8. Então, se ele já tem 5 agora, ele precisa de mais 3 para ficar com 8 elétrons e se estabilizar. O que eu faço? Eu vou colocar agora mais 3 hidrogênios, porque cada hidrogênio vai compartilhar um elétron com o carbono, para estabilizar o carbono também. Então, enquanto não estabiliza, vai acrescentando átomo. Então, aqui, ó, hidrogênio com o seu elétron, hidrogênio, outro hidrogênio aqui. Pronto, tá? Cada hidrogênio compartilha com o carbono formando 4 pares de elétrons, agora sim, agora ele já está com os 8 elétrons que ele precisa. Então, cada par de elétrons pertence aos átomos igualmente, né? Então, o carbono agora tem 8, cada hidrogênio tem 2, está todo mundo feliz da vida, todo mundo estável. Essa fórmula que a gente mostra ali, os elétrons, os compartilhamentos, ela recebe um nome específico, tá? Essa fórmula, ela é chamada de fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Então, ela é a fórmula de Lewis, é L-E-W-I-S, tá? Lewis, ou fórmula eletrônica, tá bom? Então, quando vocês ouvirem esse termo, fórmula eletrônica, fórmula de Lewis, é essa fórmula aqui em que a gente mostra todos os elétrons e todos os pares eletrônicos, os compartilhamentos desses pares eletrônicos, tá certo? Desse jeito como está ali representado. Então, essa é a fórmula de Lewis, tá? Fórmula eletrônica. Existe uma fórmula mais simplificada, que ao invés de eu mostrar todos os elétrons e mostrar esses compartilhamentos, eu vou representar esses compartilhamentos por tracinhos, tá? Vou mostrar para vocês. Então, como seria essa outra fórmula? Onde a gente tem, rapidinho, onde nós temos aqui os compartilhamentos, eu vou representar os compartilhamentos por traços, tá? Então, do mesmo jeito como os átomos estão dispostos ali, eu vou colocar aqui, então, carbono, do mesmo jeitinho, ó, hidrogênio, 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 tá bom? Do mesmo jeito, tá? Então, a gente vai ter ali os compartilhamentos sendo simplificados, representados só por traços, ó. Tracinho. Pronto. Tá? Ao invés de a gente escrever os elétrons, todos os elétrons e os compartilhamentos, a gente representa só por esses tracinhos, que são chamadas de ligações, tá? Ligações simples. A gente depois vai ver isso daí. Então, essa fórmula que é simplificada, essa fórmula, né, onde a gente representa os compartilhamentos pelos tracinhos, ela é chamada de fórmula estrutural, tá? Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural. Fórmula estrutural. Essa fórmula estrutural, gente, ela é muito utilizada, muito utilizada. Vocês vão ver ano que vem, vocês vão ver comigo lá no terceiro ano, porque a gente utiliza muito as estruturas dos compostos, tá? E a gente representa dessa forma aqui, tá bom? E por fim,
nós temos uma fórmula ainda mais simplificada, que na verdade ela vai mostrar apenas os átomos, não mostra ligação, só mostra os átomos e as quantidades desses átomos que participam desse composto, né? Assim como a gente tem lá H2O, HCl, que a gente acabou de ver, a gente tem ali uma fórmula, tá? Aquilo ali é uma fórmula, é a fórmula molecular do composto. Então, vamos ver aqui, ó. Esse composto, ele pode ser escrito, ainda de maneira mais simplificada, da seguinte maneira. CH, ó, um carbono apenas, e 4 hidrogênios. Então, CH4, tá? Essa fórmula, ela é chamada de fórmula molecular, tá? Então, essa aqui é a fórmula molecular. Que é a fórmula da molécula, né? Como a gente tem o H2O, aqui também é a fórmula da molécula. Então, a fórmula molecular. Fórmula molecular do composto. Ok? Esse composto, gente, só para vocês saberem, CH4 é o metano, gás metano, tá bom? É um gás de efeito estufa. Ele é um dos componentes do biogás, que é o gás que é obtido, que é produzido na decomposição de material orgânico, né? Nos lixões, por exemplo, né? A gente tem ali nos aterros sanitários, a gente tem a produção ali desse biogás, onde um dos componentes é o metano, altamente inflamável, inclusive, tá bom? Muito bem, vamos ver aqui como é que vai ser a ligação estabelecida entre o oxigênio e o carbono, tá? O carbono e o oxigênio aqui nesse outro exemplo. Então, a gente tem o carbono, 4A, né? 4 elétrons. O oxigênio, minha gente, é da família 6A, tem 6 elétrons. O carbono precisa de 4 para ficar com 8, né, estável, e o oxigênio precisa apenas de 2 para ficar com 8, ficar estável. Então, como é que vai ser estabelecida aqui a ligação entre esses átomos? Então, vamos colocar aqui o oxigênio. Vou colocar um oxigênio com os seus 6 elétrons, tá? Muito bem. Entre eles, então, vai ser estabelecidos os compartilhamentos. Ó, o oxigênio precisa de 2, o carbono de 4. Então, vamos lá. O oxigênio, como precisa de 2, eu já ligo ele aqui, ó. Ele vai formar 2 compartilhamentos. Ora, se ele precisa de 2, então ele forma 2 ligações covalentes, tá bom? O oxigênio já está ok, já está estável. Tem os 6, que já tinha, né? Mais os 2 do carbono, pronto, ficou com 8, está estável. O carbono, ele tem 6 agora. Ele tinha 4, com mais 2 do oxigênio ficou com 6, mas ele ainda precisa de 2. Quem é que vem compartilhar com ele mais 2? Outro oxigênio. Outro oxigênio aqui com os seus 6 elétrons, ok? Compartilha, então, mais 2 elétrons aqui com o carbono, ficando estável também. Essa é a fórmula de Lewis. Essa é a fórmula eletrônica, tá bom? Como seria a fórmula estrutural desse composto? Vamos lá. Como seria? Os átomos ficam do mesmo jeitinho que eles estão, na mesma posição que eles estão aqui. Carbono, oxigênio, oxigênio. Vejam, cada compartilhamento é representado por um tracinho. Se eu tenho 2 compartilhamentos entre oxigênio e carbono, né, de um lado, e 2 compartilhamentos do outro lado, então eu vou representar por 2 tracinhos. Então, eu tenho aqui, ó, um tracinho, outro aqui, né, não são 2 compartilhamentos, então 2 tracinhos. Do outro lado, a mesma coisa. Ok? Beleza? Como é que vai ser a fórmula molecular, então? Carbono vem antes, ó, vai ficar C, um carbono e 2 oxigênio. Então, CO2. Ok? Tudo certo? Então, vejam, esses tracinhos, eles ainda vão receber uma terminologia, tá bom? Quando for só um tracinho, é chamado de ligação simples, como a gente tem no exemplo anterior, tá? Ligação simples. No segundo exemplo, como tem 2 tracinhos juntos ali, ligação dupla. Se tiver 3 tracinhos, é chamado de ligação tripla, tá? Isso aí eu vou gravar uma outra aula só para explicar esses detalhezinhos para vocês, tá certo? Mas quero que vocês já compreendam isso daqui.